Olá, queridos, então vamos para o nosso último vídeo de hoje, segunda-feira, 17/8/2020, e será Geografia, tá? Então, nós vamos dar continuidade aí na matéria, tá? Nós vamos trabalhar hoje a página 115, 116 e 117. Lembrando que na 116 eu vou querer só o Aprendendo Mais, eu não quero na ponta do lápis, tá? Eu quero só o Aprendendo Mais, vocês vão começar a ler na página 116. Ele termina na página 117 com 3 questõezinhas. As 2 primeiras serão respondidas no livro e a terceira é para ser respondida no caderno, tá bom? No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o escambo, né? Que nada mais é do que a troca entre os povos. Vamos colocar dessa forma, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a violência e colonização, que tá lá na página 115. Então, peguem o marca-texto de vocês e vamos lá. Durante os 30 primeiros anos, desde a chegada ao Brasil, Portugal dedicou-se ao comércio com as Índias. No entanto, uma crise nesse comércio fez com que os portugueses resolvessem dominar e explorar o território brasileiro, desconsiderando a presença milenar dos indígenas na região. Então, gente, olha que portugueses abusados, né? As coisas lá com as Índias não estavam indo tão bem, né? O comércio lá não estava indo tão bem, prosperando da maneira que eles queriam. Então, eles resolveram explorar o Brasil. E, com isso, exploravam também os índios, né? Desconsiderando qualquer chance que os índios tivessem de dizer que eles estavam aqui primeiro, que eles tinham a sua cultura, a sua religião, os seus costumes. Isso tudo foi ignorado pelos portugueses. Então, vamos grifar aí o primeiro parágrafo, que ele é importante. Grifem aí para mim até região. A violência, então, tornou-se ainda mais comum a partir de 1530. Portugueses desejavam que os indígenas trabalhassem cada vez mais. A tentativa de escravização e o desrespeito aos hábitos e costumes indígenas passaram a ser frequentes. Muitos indígenas resistiram, entrando em conflito com os portugueses. E muitos outros foram mortos ou escravizados. Além disso, as doenças trazidas da Europa também acabaram com as comunidades indígenas inteiras, já que foram contaminadas por doenças antes inexistentes no território brasileiro. Então, gente, os índios estavam em desvantagem desde o começo. Primeiro, os portugueses eram muito mais ambiciosos e espertos. Como eu já falei com vocês, os índios foram muito inocentes no começo, né? Quando eles perceberam a real intenção dos portugueses, que era de tomar as suas terras e escravizá-los, eles tentaram reagir. Mas era uma reação injusta, né? Por quê? Os portugueses, eles tinham já armas de fogo, eles eram em números grandes que pudessem coagir os indígenas, e os indígenas lutavam com as armas que tinham, né? Que no caso era o quê? Arco, flecha, machadinha. Então, era uma guerra injusta entre eles, era um conflito injusto entre eles. Os índios já saíam na desvantagem. Outra coisa também que desfavoreceu os indígenas foi a questão das doenças. Por quê? Como eu já falei em outros vídeos aí anteriores, os portugueses têm lá o pajé, que é o curandeiro da tribo. Então, era uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, talvez uma tontura, mas coisas que as ervas, as plantas medicinais davam conta de resolver. Com a chegada dos portugueses, vieram outros tipos de doença. E essas doenças, o pajé realmente não conseguia curá-las, né? Então, muitos índios acabavam morrendo doentes. Tribos inteiras foram disseminadas, né? Morreram todos os índios por causa das doenças trazidas pelos portugueses. Então, esse segundo parágrafo também, ele é de suma importância. Então, de a violência até brasileiro, tá?
os índios, só deixando claro aqui, que eles lutaram, eles tentaram reagir à escravização. Mas, como eu falei, foi um conflito injusto, porque os portugueses eles saíam na vantagem e os índios ficavam na desvantagem. Os portugueses foram deixando sua marca de uma nova cultura. A imposição do português como idioma oficial é um exemplo. Vale destacar que utilizamos muitas palavras que são de origem indígena e africana. Entretanto, a estrutura da língua é o português. Então, com essa tentativa de escravização dos índios, de tirar o que eles tinham, os portugueses foram atropelando os indígenas, foram passando por cima deles, não estavam nem aí para suas crenças, religiões, hábitos que eles tinham culturais. Os portugueses simplesmente queriam deletar os índios daqui do território brasileiro. E com isso eles começaram a trazer a cultura deles para cá com força. Então a língua portuguesa que a gente fala hoje, a estrutura da nossa língua vem do português, tá? Nós usamos palavras do dialeto africano, do dialeto indígena, mas a estrutura da nossa língua é o português. Então o que vocês vão fazer aí para mim? Vocês vão grifar de os portugueses até exemplo, que está falando aí da nossa língua portuguesa, que é uma imposição dos portugueses, que é o idioma oficial. No último parágrafo vem falando o seguinte: a religiosidade no território brasileiro passou a ser definida pelos portugueses, que, por meio da implantação do catolicismo, que é a religião católica, consideravam as crenças religiosas dos povos indígenas inferiores. Olha como que eles se julgavam ser tão melhores que os índios, né? Eles não tiveram nem respeito pela religião dos índios. Trouxeram o catolicismo para cá, trouxeram padres para cá, para tentar catequizar os índios, tá? E aí era uma cultura tão preconceituosa contra os indígenas que eles falavam que o que os índios tinham de cultura religiosa não servia para nada. Eles desprezavam a cultura indígena na questão da religiosidade. Não se faz isso, né, gente? Além da religião católica, as tradições e festas do calendário religioso também foram introduzidas pelos portugueses. Dois exemplos são o carnaval e as festas juninas, que são elementos tradicionais da cultura brasileira e que foram introduzidos pelos colonizadores, ou seja, vieram através dos portugueses. Por isso que quando está na época de festa junina, muitas pessoas remetem as festas juninas a um caráter religioso, São Pedro, Santo Antônio, São João. Não. Né? No norte lá do país, né? Pernambuco, Paraíba, sim, são cultuados dessa forma. Mas a gente não pode esquecer que as festas juninas, elas vieram de uma tradição vinda dos portugueses, né? E conta a lenda, conta a história que os agricultores, eles faziam essa festa para agradecer a colheita que eles estavam tendo. Então, eles vestiam as suas melhores roupas, que no caso eram roupas feitas daquele tecido de chita, né? Os homens com as calças remendadas, porque não tinha luxo. Eles eram agricultores, viviam da terra. E era uma forma deles fazendo essa festa, que ficou conhecida como festa junina, para comemorar a colheita que eles estavam tendo. Era como se fosse um agradecimento pelaquela colheita que foi positivo o resultado, tá? Mas isso veio da cultura o quê? Portuguesa. O carnaval também, que são duas festas grandes que a gente tem aqui no nosso Brasil. Nós já vimos isso aí também em outros vídeos. Então, eu quero que vocês grifem para mim o último parágrafo, que está falando um pouquinho da religiosidade, como que eles desprezaram a religião dos indígenas e impôs a religião católica aqui, tá? E aí, eu gostaria que vocês fizessem para mim os exercícios que estão na página 117, a questão 1, 2 para ser respondida no livro e a 3 é para ser respondida no caderno, tá? Não quero na ponta do lápis que está na página 116, vocês vão fazer apenas o aprendendo mais, tá bom, meus queridos? Olha, eu vou finalizar por aqui. Um beijo.
beijo e até a próxima.